Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 348. Opis não quer mais sair do lado de seu pai olhando para o tempo. As duas mulheres olharam para ele com reações diferentes. Agora que eu percebi, este homem não é divinamente lindo. Que porra. Ele está no mesmo nível que eu. E eu sou uma súcubo. Em vez de ser um vampiro, ele é um incubus. Ana pensou ironicamente. Apóstrofo. Esse sentimento, Jeanne suspeitou de algo. Os olhos de Jeanne brilharam dourados por alguns segundos. Ela sentiu uma dor lancinante em seu corpo quando fez, mas ignorou, e logo teve sua resposta. Ele foi abençoado por um Deus, e amaldiçoado por outro. E isso é almas. Da perspectiva de Jeanne, ela podia ver milhares de seres ao redor de Victor, cada um desses seres gritando enquanto seguravam o corpo do homem possessivamente. Milhares de almas, e ele não está surtando por ouvir tantas vozes. Ele é de fato um progenitor. Jeanne d'Arc, esse era o nome de uma santa. Um santo que alcançou vários feitos e chamou a atenção do próprio Deus. Mesmo tendo se tornado uma vampira, a centelha da mulher que se chamava Santa de Orleans ainda existia. Afinal, uma vez santo, sempre santo. E esse poder ainda existia dentro dela, um poder que ela adquiriu do próprio Deus. Jeanne d'Arc não foi abandonada por Deus, ela foi abandonada por seu próprio povo. Ela foi abandonada pelos humanos, e a prova disso foi o poder que ainda estava em seu corpo. Mesmo que ela tivesse caído nos confins do inferno e se tornado uma criatura da noite, a luz da Santa de Orleans ainda brilhava dentro dela. Mesmo que ela tenha se tornado uma vampira para se vingar dos humanos que a traíram e a colocaram na fogueira, a luz de Deus ainda brilhava dentro dela. Uma bênção divina que lhe permitiu agir como um oráculo, e que lhe permitiu ver a real condição de uma pessoa. Um recurso muito útil para quem queria se tornar médico ou estava envolvido em uma guerra. Mas assim como Adonis, esse poder era uma contradição ao seu corpo atual. Se usada demais, ela seria apagada da existência. Ela era uma contradição viva que só estava viva porque quem a transformou em um vampiro era um vampiro progenitor experiente. Ao contrário de Adonis, que tinha a bênção de Afrodite, uma bênção que só influenciava a aparência externa da pessoa, ao contrário de Adonis, que foi amaldiçoado por Perséfone, uma maldição que atacou lentamente a existência de uma pessoa. Jeanne d'Arc ganhou uma bênção digna de um santo. E mesmo depois de milhares de anos, ela ainda não foi exonerada por Deus de sua posição como santa. E isso mostrou que, assim como os humanos, Deus também tinha seus favoritos. Mestre, a mulher está se movendo. Victor olhou para Kaguya, que apareceu de repente. Essa mulher realmente seguiu com seu desafio. Ela é bastante persistente. Skatashi abriu um pequeno sorriso. Kaguya, o que você acha dessa mulher? Sazia perguntou curiosa. Ela tem uma atitude muito parecida com meu mestre. Eu até diria que ela é como uma versão feminina dele. Victor e Sazia reagiram de forma diferente. Victor parecia interessado enquanto Sazia. Os olhos sem vida de Sazia causaram arrepios na espinha de Kaguya. Sazia olhou para Skatashi. O que? Vendo o olhar da mulher mais velha, Sazia sentiu vontade de suspirar, mas ela sabia que quando chegasse a hora importante, Skatashi instintivamente faria seu movimento. Uma coisa é para mim, Violette, Ruby, minha mãe e Skatashi, pois apesar de termos nossos pequenos problemas, nos conhecemos e somos mãe e filha. O rosto de Sazia ficou um pouco vermelho quando ela pensou em daquele jeito indecente, mas ela estava muito longe do ponto de retorno. Só de lembrar o que ela fez na banheira com sua mãe e Victor junto com Skatashi, seu rosto assumiu novos níveis de vermelho. Mas como se fosse uma mulher bipolar, seu rosto escureceu e ganhou um tom sem vida. Sim, nós mulheres não temos problemas porque basicamente nos conhecemos desde crianças, mas uma estranha. Isso é um grande não. Victor exibiu um pequeno sorriso enquanto acariciava a cabeça de Opisineiro. Dizer que gostou da atitude de Sazia seria um eufemismo. Ele adorou. Afinal, ele também era como ela. E apesar de estar um pouco interessado nessa mulher, ainda é muito cedo para dizer qualquer coisa. Ela pode ser uma maníaca de batalha como ele. Mas ela precisava ter aquela personalidade especial que ele gostava, para ele sentir interesse real, em outro nível. Olhando para Nero e Opis, Victor pensou no que havia acontecido algumas horas atrás. Quando Victor terminou a luta,
Ele pediu às duas meninas que explicassem o que aconteceu naqueles 7 dias e ouvissem pessoalmente das meninas o que aconteceu. Victor fez seus próprios planos. E todos os seus planos giravam em torno de uma pessoa. Errado, todo o seu plano girava em torno do caos que aquela pessoa causará. Aruna, uma mulher que Opis a chamava de mãe. Essa também era uma das razões pelas quais ele ainda não havia se movido. Não vou caçá-los um por um, vou reuni-los todos em um só lugar. Pequenos preparativos foram feitos. Ele tinha informações que seus convidados gentilmente lhe deram. Ele tinha uma lista de nomes, tudo o que restava agora era limpar tudo. Da maneira mais dolorosa possível, é claro. Lembrando que Skatashi disse quando ouviu o que Opis disse, isso é impossível, a mãe dessa garotinha é. Bem, essa mulher deve ser um parente dela, algo como uma irmã ou filha. Ela falou gentilmente porque Opis estava perto, mas Victor entendeu o quadro geral. A mãe de Opis estava morta, isso era um fato. O próprio Alexios confirmou isso indiretamente. Afinal, se a mulher não estivesse morta, Vlad não estaria agindo tão estranhamente. Lembre-se, você não pode matar um deus, Victor. Skatashi avisou quando o viu se movendo. Eu sei. Victor abriu um pequeno sorriso quando ouviu o que Skatashi disse. Ele realmente não estava tentando matar um deus, afinal, a dor é algo muito mais conveniente do que a morte. Olhando para o pequeno sorriso do marido, um sorriso que parecia bastante ameaçador para algumas pessoas, Sasa acordou de seus pensamentos ameaçadores e falou, nem mesmo com minhas armas, tenho certeza que não conseguiria matar um deus. Sasa falou. Então não tente nada estúpido. Sazu avisou. Ah! Victor riu levemente enquanto acariciava a cabeça de Opis. Bem, merda. Sasa suspirou. Ela conhecia seu marido muito bem para saber que quando ele ria assim, algo bom não esperava por seu oponente. Alexios, estou contando com você. Olhe. Eu só estou fazendo isso porque é meu dever garantir a segurança de Opis até que ela volte para Nightingale. Eu sei. Eu não sou seu subordinado, ok? Eu sei. Victor respondeu no mesmo tom monótono. Não entenda mal minhas intenções, eu só estou fazendo isso porque... Bonk. Natalia bateu na cabeça do pai e disse com um olhar irritado, pare de agir como uma tsundere e apenas faça. Hugo. Tudo bem. Alexios com pura vontade abriu um círculo e passou por ele. Eu irei também. Natalia, você deve ficar. Victor falou, em um tom surpreendentemente gentil que pegou Natalia desprevenida. Mestre. Eu ainda preciso de você. Ele sorriu. A vista daquele lugar não é adequada para ela. Ele pensou consigo mesmo quando viu o rosto ligeiramente chocado de Natalia. Sim, mestre. Kaguya. Sim. Como estão minhas empregadas? Eles estão fazendo um bom trabalho, embora alguns estejam um pouco empolgados demais. Kaguya falou enquanto pensava em Roberta, Bruno e Maria que pareciam estar competindo para capturar o maior número de pessoas. Eles estavam tratando isso como um jogo. Por causa disso, Eva e Kaguya, que eram as mais sérias, estavam com dor de cabeça. O sorriso de Victor cresceu. É bom que eles estejam animados. Hugo. A culpa é sua, mestre. Você mima demais suas empregadas. Victor não entendia o sofrimento dela. Victor riu internamente ao ver as pequenas mudanças nas expressões de Kaguya, e falou, coordene seus movimentos com Natalia, você será importante. Quando tudo começar, não quero ninguém fugindo. Use seu poder a todo vapor, não se contenha. O corpo de Kaguya tremeu levemente, e quando ela se abaixou e disse, sim, mestre. Um grande sorriso predatório podia ser visto em seu rosto. Ah, ele é realmente o melhor. Mestre, mestre. Roxane cutucou Victor levemente. Ele olhou para sua empregada. E eu? O que fazer? Para ser honesto, Victor não tinha ideia da habilidade de Roxane. Ele sabia que ela era uma árvore do mundo, mas não tinha a menor noção de que poderes ela possuía. O que você pode fazer? Eu posso invocar uma projeção do meu corpo real aqui, e meus queridos podem fazer muitas coisas. Roxane pensou enquanto focava seus olhos vermelhos em um ponto no corpo de Victor. Ela estava verificando a condição interna de seu mestre. Bom, ele não está sobrecarregado, seu corpo se estabilizou, e vejo que seu poder sanguíneo melhorou muito com a adição do meu corpo. Ela sentiu satisfeita. Essencialmente, minhas capacidades são mais voltadas para a defesa. Se meu guardião estivesse aqui,
De alguma forma eu poderia ajudar melhor. Cara grande. Victor deu uma palmada no rosto. Como eu poderia esquecer aquele velho? Natalia, aguarde para voltar e pegar o Big. Sim, antes que Natalia pudesse responder, Roxane falou, não precisa se incomodar, ao contrário de outros seres, meu guardião é essencialmente um espírito, ele realmente não tem um corpo físico real, posso convidá-lo a qualquer momento. Ele é um espírito? Victor perguntou em choque. Mesmo Skatashi não parecia acreditar no que estava ouvindo, afinal, ela havia socado aquele gorila, e ela claramente sentiu seu soco se conectar. Sim. Nesse caso, esteja pronto para convocá-lo a qualquer momento. Roger. Ela saudou como um soldado. Kaguya estreitou os olhos um pouco quando viu a atitude de Roxane. Esta não era a atitude de uma donzela, mas como seu mestre parecia gostar, ela ia deixar isso de lado. Por enquanto. Sasa tocou seu queixo e pensou, Ruby vai querer saber sobre isso. Ela pegou um celular e mandou uma mensagem. Sasa, Ruby. Eu tenho notícias. Ruby, o quê? Estou ocupado. Sasa, Roxane, disse que aquele gorila era essencialmente um espírito, ele não tinha corpo físico. Defumado. Sasa, achei que você gostaria de saber. Ruby. RLY Sasa, sim. Sasa, alguns minutos de silêncio se passaram, e então Sasa viu Ruby digitando. Ruby, isso muda tudo. Sublinhado, Ruby, obrigado pela informação Sasa 3. Sasa, seja bem-vindo. Sasa, sublinhado pensando que a conversa havia terminado, Sasa ia guardar o telefone, mas logo viu Ruby digitando novamente. E logo ela viu uma mensagem que a deixou completamente vermelha. Ruby, como agradecimento, ajudarei a definir o clima quando for sua primeira vez. Ruby, Sasa, Baka, Sasa, eu vou contar com você. Ruby, deixe para mim. Ruby-sama garantirá que suas entranhas sejam explodidas de maneiras inimagináveis. Sasa. De alguma forma, estou me arrependendo de ter tomado essa decisão. Sasa, sublinhado, Ruby, não pense demais. Apenas aproveite quando chegar a hora. Sublinhado, Sasa, e pensar que você ficaria tão pervertido em apenas 1 ano e meio. Ruby, em minha defesa, passei 1 ano reprimindo todos os impulsos do meu marido. Ruby, e também, ele me fez treinar enquanto prometia snus nu, quando tudo acabasse. Ele é muito malvado. O rosto de Sasa estava praticamente de uma cor diferente neste momento enquanto ela lia as mensagens de Ruby. Por um momento, ela até pensou que aquela mulher com quem ela estava falando não era Ruby, afinal, é muito diferente de como ela age pessoalmente, mas ela sabia que por trás daquela máscara fria, havia havia Ruby. Sentindo seu celular vibrar novamente, ela olhou para a tela do telefone. Ruby, confie em mim, você ficará viciado quando experimentar. Sasa. Sublinhado, Sasa, eu vou contar com você então. Sasa não ia mentir para si mesma e dizer que não estava curiosa sobre o que Ruby ia fazer. Ruby, deixa comigo, eu sei o que estou fazendo. Sasa, sim. Seja como for. Aliás, recomendo que volte logo aqui, e se possível traga Violette com você. Ruby, O que aconteceu? E sobre Violette, acho que seria impossível, ela está muito ocupada com coisas que envolvem seu clã. Sasa, entendo. Bem, uma certa garota chamada Aruna apareceu, e ela é uma raposa de 9 caudas. Aparentemente, ela tem uma atitude bastante semelhante ao meu marido. Sasa, nova garota. Uma garota exótica, e ela é louca. Você pode imaginar o resto, certo? Ruby, Sublinhado, Ruby, estou indo. Nenhuma raposa estúpida levará meu marido. Ruby, minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 349. A mentalidade de um rei sábio ao passar pelo portal. A primeira coisa que Alexios ouviu foram vários gritos de dor. Ele olhou em uma direção, e seu rosto escureceu. Alexios nunca tinha ido direto para o inferno, mas para ser honesto, a visão diante dele parecia uma cena direto de suas profundezas. Como ele fez isso em apenas algumas horas? Alexios lembrou que quando Pis adormeceu, Victor anunciou que estava indo para um lugar para se divertir, e desapareceu por 6 horas, apenas para retornar no exato momento em que o Pis acordou. Alexios apagou sua náusea e olhou ao redor com um olhar frio.
E não pôde deixar de pensar. Seus métodos são mais brutais do que o próprio empalador. E pensar que ele fez isso porque estava com raiva. Espere, não importa se ele estava com raiva, esse método de tortura não é alcançado por algum jovem vampiro. Esses métodos só são obtidos através de milênios de experiência na extração de informações de indivíduos. Vê você. Alexios olhou para a localização da voz, encontrando uma cela feita de gelo, onde um pequeno yokai foi mantido em cativeiro. Por favor, me mate. Infelizmente, essa decisão não está em minhas mãos. Alexios se virou e caminhou em direção a uma sala. Ele abriu os olhos, revelando galáxias rodopiantes substituindo os asperados brancos, íris e pupila. É hora de começar a trabalhar. Alguns minutos depois, Alexios, que estava trabalhando, foi subitamente interrompido por uma pequena risada. Ele parou o que estava fazendo e olhou para a parede. Logo, ele viu um homem alto passando pela parede enquanto ele tinha um pequeno sorriso no rosto. Estará pronto para o evento? Sim. Alexios olhou para várias runas nas paredes. Deve estar tudo pronto antes do evento. Muito legal. Victor assentiu com satisfação. Estou curioso. Victor desviou sua atenção dos estranhos personagens na parede e olhou para Alexios. E ele fica levemente surpreso ao ver o homem com os olhos bem abertos. Olhando para as galáxias nos olhos de Alexios, Victor ficou hipnotizado por alguns segundos. Por quê? Victor acordou de seu estupor. Por quê? Por que ir tão longe por uma criança, que nem é sua filha? O rosto de Victor se distorceu um pouco. Ele não gostou das palavras de Alexios. Não entenda errado, estou apenas curioso. Olhando para o rosto do homem, Victor entendeu que ele não pretendia insultar com suas palavras, nem qualquer dano. Entendendo que o homem não sabia se expressar corretamente, disse, desde o momento que aquela garotinha me chamou de pai, eu estava preparado para queimar o mundo se isso significasse que seus sorrisos persistiriam por mais um segundo. Por quê? Ela nem é sua filha de verdade. Não existe um porquê. Eu a considero minha filha, e ela me chama de pai. Victor deu um pequeno sorriso. Um pai precisa de um motivo para proteger seus filhos. Alexios arregalou os olhos, e logo uma memória surgiu em sua cabeça. Alexios estava olhando para Vlad que estava dando ordens às suas sombras para proteger seus filhos. Mestre, por que ordenar tanta proteção em torno de seus filhos mais novos? Eles são meus herdeiros, O mais novo é o último de minha esposa nesta vida. Ela precisa ser protegida. Eles são realmente diferentes. Alexios fechou os olhos e abriu um pequeno sorriso. Vlad tinha uma obsessão e uma responsabilidade de proteger o que era dele. Apesar de amar seus filhos, para Vlad, seu reino sempre estaria em primeiro lugar. Ele era um rei antes de ser pai. E essa mentalidade não estava errada. Esta era a mentalidade perfeita para um governante. Mas é para isso que servem seus subordinados mais confiáveis. Se Vlad ordenasse que Alexios cuidasse de seu reino enquanto ele fosse buscar o Pis, Alexios faria isso esplendidamente, mas Vlad não faria isso. A razão? Apesar de confiar muito em Alexios, ele não confiava nele 100%. Se você quantificasse o quanto Vlad confiava em Alexios, o próprio Alexios diria cerca de 90%. Arrogância, orgulho, ganância e desejo de posse. Essas emoções às vezes nublavam o julgamento do vampiro mais poderoso que existe. De fato, você está certo. Você está realmente certo. Alexios riu ao final, divertido. Se Natalia, sua amada filha, estivesse em perigo, ele faria qualquer coisa para garantir sua segurança. Nem mesmo os próprios deuses seriam capazes de detê-lo. O templo é eterno e está ao meu lado. Ele olhou para as runas enquanto seus olhos que continham galáxias se moviam como se vários pequenos universos estivessem se conectando. Eu tenho outra pergunta. Você está muito curioso hoje, hein? Victor falou. Eu nunca tive a chance de falar com você sozinho. Isso é verdade. Victor assentiu. Muito bem, faça sua pergunta. Imagine esta situação hipotética. Estou ouvindo. Victor olhou para Alexios com curiosidade. Alexios olhou para Victor enquanto mantinha as pálpebras fechadas. Você é o rei de um país. E você está em uma situação em que precisa escolher entre a sobrevivência de seu reino ou a sobrevivência de sua família. Antes que Victor pudesse abrir a boca, Alexios falou, você não pode escolher os dois.
A situação é tão terrível que você teria que escolher entre abandonar seu reino ou abandonar sua família. Victor ficou em silêncio, e ele realmente considerou a resposta de Alexios. Ele se imaginou como um governante que construiu um império inteiro e, de repente, teve que escolher entre o império e sua família. E a resposta que ele sempre chegava, não importava a situação, era: eu escolheria minha família. Por quê? Se essa situação hipotética se tornasse real e eu me tornasse rei, provavelmente estaria governando por mim mesmo. Alexios não entendia aonde Victor queria chegar. O povo serve ao rei, o rei não serve ao povo. O rei aponta o caminho, e cabe a ele levar seu povo à terra prometida. Se eu fosse rei, governaria com esses princípios. Mas se você abandonasse seus subordinados, isso não seria o mesmo que traição? O próprio rei traindo seus subordinados? Isto está certo. Victor assentiu, e sua expressão não mudou. Por causa disso, eu sempre deixaria minhas intenções claras. Eu morreria por minha família, e se o sacrifício do meu reino e de mim fosse o necessário para eles sobreviverem, então, que seja. Alexios olhou para Victor com um olhar chocado. Essa não é a mentalidade que alguém da sua idade deveria ter. O quanto os Katacho quebrou. Alexios pensou por um momento, e logo entendeu algo. Ela não quebrou, ela o libertou com seu treinamento, despertando o guerreiro que existia dentro deste homem. Mas essa mentalidade, esta mulher, ela está treinando ele para ser um rei? Ou ele tem essa disposição desde o início? Apesar de ter várias dúvidas, Alexios se sentiu satisfeito com sua dedução, riu um pouco e disse: você seria um rei terrível. Victor riu divertido. De fato. Embora se eu tivesse um reino, essa situação hipotética nunca aconteceria. O sorriso de Victor se alagou. Por que você acha isso? Porque, antes que uma situação como essa pudesse se manifestar, eu pediria ajuda. As palavras de Victor pegaram Alexios desprevenido. Eu pediria ajuda de minhas esposas, meu mestre, meus amigos e de minhas empregadas. Elas são mulheres capazes, elas definitivamente pensariam em alguma coisa. Você deixaria o destino do seu reino nas mãos de outras pessoas? Claro. Afinal, eles não são apenas pessoas aleatórias. Eles são minhas esposas e minhas amadas empregadas. Se a mandíbula de Alexios não estivesse ainda conectada ao seu rosto, teria impactado o chão. Ele ficou muito chocado. E também, como diz o ditado, 7 cabeças pensam melhor que um. Eu não acho que o ditado foi assim. Sério? Quem se importa? Alexios abriu um pequeno sorriso quando ouviu a risada do homem. Na verdade, quem se importa? Alexios riu, não tanto quanto Victor, mas o fez. Parece que você entende. Victor assentiu com satisfação. Um portal apareceu, ao lado deles, e logo apareceu Natalia, acompanhada de Maria. Ao ver o pai rindo com Victor como se achasse algo muito engraçado, seu cérebro parou de funcionar e ela ficou paralisada por alguns segundos. Que porra é essa? A loucura de Victor está se espalhando como uma doença. Até para meu pai. Victor parou de rir e olhou para as duas meninas. Você veio, Maria? Sim. Eu sabia que o mestre precisava de mim, então imediatamente parei meu jogo com as meninas e vim. Ela falou com um brilho nos olhos. Bom. Victor assentiu com satisfação, então disse: venha comigo. Sim, mestre. Sem demora, Maria correu rapidamente em direção a Victor e agarrou seu braço. Victor começou a caminhar em direção à saída. Passou perto de Natalia e disse: bom trabalho. Natalia exibiu um pequeno sorriso, mas quando estava prestes a seguir Victor, o homem apenas acariciou levemente sua cabeça e disse: não venha comigo, é para o seu próprio bem. Ele sorriu gentilmente. Seu sorriso gentil pegou Natalia desprevenida. Esse sorriso com essa cara não é justo. Ela reclamou para si mesma enquanto amaldiçoava a beleza de Victor. Apesar de estar incomodada internamente, ela também estava curiosa porque ele não a deixaria ir com ele. Olhando para isso, Alexios não pôde deixar de exibir um pequeno sorriso. Para alguém que diz que abandonaria seu reino e subordinados quando chegasse a um ponto crítico. Ele é muito gentil, hein? Alexios sabia que Victor disse isso porque o quarto ao lado deste era muito infernal. Natalia podia estar acostumada a matar, mas ver corpos desmembrados e todo tipo de tortura não era para ela.
Um bom exemplo disso foi que ela estava passando mal com o pequeno massacre que Victor causou quando chegou ao Japão. Apóstrofo. Ele realmente seria um bom rei. Alexios pensou consigo mesmo com aprovação. Ele concordou com a mentalidade de Victor de que as pessoas serviam ao rei, e não o contrário. Vlad teve a mesma atitude. Mas a principal diferença entre Vlad e Victor era que Victor estava disposto a confiar nas pessoas próximas a ele. E não é como se Vlad desde o início não tivesse pessoas em quem pudesse confiar. Suas esposas, por exemplo. Se ele apenas tentasse ter um bom relacionamento com eles, talvez Nightingale fosse ainda mais forte. Afinal, todas as esposas de Vlad eram especiais de alguma forma, e todas eram altamente capazes. Mas, infelizmente, por ser um homem milenar, e um homem que praticamente viveu metade de seus 2000 anos dormindo, a mentalidade de Vlad ficou presa nos costumes do passado. Natália, escute ele. Alexios falou com a filha quando viu que ela ia interrogar Victor. Você não quer entrar naquela sala. Confie em mim. Agora Natalia estava ainda mais curiosa, mas vendo o olhar incomumente sério de seu pai, ela decidiu ceder e ouvir os dois homens. Espere, estava sendo tratado como uma criança. Ela é uma mulher adulta, pelo amor de Deus. Ignorando seus sentimentos de incongruência, ela falou, ok. Victor sorriu e acenou ligeiramente para Alexios. Alexios sorriu também, depois se virou e voltou ao trabalho. Vamos, Maria. Sim, sim. Maria estava animada. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 350. Bem-vindo à minha humilde morada. Victor caminhou junto com Maria até os seres sobrenaturais que estavam presos neste lugar. Os dois casualmente passaram por vários gritos e sons de pessoas sofrendo, suas atitudes imutáveis como se fosse completamente natural. Hugo. Esse método de tortura. É Roberta. Maria falou olhando para um homem que tinha várias ferramentas de tortura encravadas em suas partes íntimas e tinha uma espécie de espinho penetrando em seu buraco traseiro. Ela é brutal. Ela tem certas complicações quando se trata do sexo duro. Victor abriu um sorriso irônico, pois, conhecendo o passado de sua empregada, entendia por que Roberta tinha tantos problemas com homens. Parando para pensar sobre isso, eu esqueci de mover este homem para outro quarto. Victor pensou consigo mesmo. Essa ala era para as pessoas que buscavam lucrar diretamente com a situação envolvendo o PIS, seja por meio da obtenção da filha de um figurão do mundo da política ou por se interessar pelo sangue da menina. Claro, havia aqueles como este homem que agia com interesse lascivo, tudo por causa do boato de que a filha mais nova do rei vampiro, Vlad Tepes, era incomparável em beleza mesmo para os padrões dos nobres vampiros que nasceram bastante atraentes. Embora não fosse mais um boato. Após a recente emboscada que Opi sofreu, seu rosto foi revelado e, em algum momento, seu rosto circulou amplamente na comunidade sobrenatural. Victor foi pessoalmente atrás das bruxas que fizeram isso, e ele capturou aquelas bruxas. Bem, ele fez o suficiente para saber que as bruxas iriam retaliar no futuro. Afinal, as bruxas eram bem conhecidas por proteger todos os seus membros. Mesmo as bruxas que cometeram crimes do lado de fora foram tratadas pessoalmente pelas próprias bruxas no reino das bruxas. Ele já estava esperando que alguém importante relacionado às bruxas aparecesse em sua porta por causa disso. Deixe-os vir, estarei esperando. Victor não tinha medo de lutar ou fazer inimigos. Ele não era um covarde. Claro, aqueles com interesses lascivos como o homem que Roberta torturou estavam sendo tratados pessoalmente por Victor, e eles ficavam atrás de uma porta que apenas Victor, Scatacho ou Roberta podiam entrar. Afinal, poucos tinham estômago para ver o que havia atrás daquela porta. Esse seria o caso de Victor também, no entanto, ao absorver as memórias de Adonis, ele se tornou um pouco insensível a esse tipo de cena. Afinal, você não dirige um clã de conde vampiros por milhares de anos sendo um santo. Agora, a questão permaneceu, como Victor separou os inocentes e os culpados. Digamos que ele estava fazendo bom uso de seu feitiço, e agora que seu feitiço estava muito mais forte do que antes, bastava que uma pessoa ouvisse suas palavras para ser coagida a fazer algo que normalmente não gostaria de fazer. Esta era definitivamente uma habilidade demoníaca. Uma habilidade demoníaca, uma habilidade demonicamente útil. Mestre, você vai usar essas pessoas? De fato, eles serão seus novos brinquedos. Victor abriu um pequeno sorriso.
Maria fez uma cara desconfortável. Qual é o problema, minha empregada? Victor perguntou enquanto olhava nos olhos vermelhos de Maria. É que estou com nojo de morder essas pessoas. Mas já que eu sei que é pelo bem do mestre, eu vou fazer isso. Victor olhou para Maria com um olhar incrédulo, e então riu baixinho. Ah! O que? Ela fez beicinho. Victor acariciou a cabeça dela enquanto dizia, minha amada, empregada, você não vai fazer escravos vampiros. Ela olhou para Victor com pontos de interrogação em sua cabeça. Ela não entendeu o que ele quis dizer, mas ela estava secretamente apreciando as carícias em sua cabeça. Você deve fazer gols. Maria abriu os olhos em choque enquanto olhava nos olhos violetas de Victor. Lembre-se que antes de você se tornar o que você é hoje, você já foi um gol. Mas eu pensei que tinha perdido essa habilidade. Você não o perdeu. Você nunca usou. Ele abriu um pequeno sorriso e continuou andando com Maria. Minha mordida funciona de maneiras peculiares. Isso é verdade. Você até conseguiu eliminar a raça daquela garota, efetivamente tornando-a uma vampira completa. Correto. Victor assentiu com satisfação. Ao contrário de Nero, você era um ghoul, uma subespécie de vampiros, mas, através da minha mordida. Digamos que você evoluiu através da hierarquia. Explicou Victor. Mas o núcleo de sua existência ainda é um ghoul. Então eu estou morto. Ela falou com uma expressão sombria. Victor mostrou um pequeno sorriso e disse, você não está morto. Mas... SHH. Deixe-me terminar. Maria olhou para seu mestre. Você sabe sobre aquela mulher com aparência de demônio, certo? Ex-mulher de Vlad. Correto. Ela é um demônio. Correção, ela era um demônio, que mais tarde se tornou um vampiro. Vlad Dracul-Teps, o progenitor dos vampiros, pessoalmente mordeu aquela mulher e alterou toda a sua existência. Mas, mesmo depois de ser mordida por um progenitor e ter sua raça alterada para um vampiro, o núcleo de sua existência ainda é uma súcubo. Núcleo da existência? Ela perguntou curiosa. Victor olhou um pouco para cima, inclinando a cabeça levemente como se pensasse em uma maneira de explicar. Esta foi a primeira vez que ele tentou explicar isso a alguém, e ele estava lutando para colocar em palavras. Afinal, ele não entendia completamente como funcionava, era apenas um conhecimento instintivo que ele ganhou quando se tornou um progenitor. Algo como, você não pense em levantar as mãos, não é? Ninguém te ensinou isso, você só sabia naturalmente desde quando começou a existir. Suas habilidades como progenitor eram algo assim. Ele sabia o que fazer, mas não tinha ideia de como explicá-lo, verbalmente. Exemplo. Antes de se transformar em um ghoul, você era um humano. Naquela época, o núcleo de sua existência era 100% humano. Então houve a mordida sem os preparativos corretos, e você se transformou em um ghoul. Quando você se transformou em um ghoul, sua existência principal mudou de 100% humano para 1% humano. E um novo atributo foi adicionado ao núcleo de sua existência. Naquela época, você era 99% ghoul e 1% humano. Esse 1% era o que mantinha suas memórias, desejos, aparência e tudo o que você era antes. Quando eu te mordi, aconteceu a mesma coisa, só que desta vez, o ghoul foi o que diminuiu e se tornou 1%, igual ao humano restante. Meu sangue encheu sua existência, efetivamente transformando você em um nobre vampiro. Maria fez uma cara difícil enquanto pensava no que Victor havia dito. Victor deu-lhe tempo para pensar e logo a mulher respondeu, isso significa que 1% humano é o que eu sou. Essas são minhas memórias, minha aparência, meu desejo, tudo que Maria está nesse 1%. E o 1% ghoul seria algo como as habilidades que eu tinha quando era um ghoul. E agora o resto é o 98% de mim que é um nobre vampiro. Está tudo misturado e deu vida à existência que sou hoje. Victor deu um pequeno sorriso e disse, é um pouco mais complicado do que isso. Mas você está certo. Então ele continuou, essa mudança que ocorre com a mordida é algo mais fundamental. É algo no nível das almas, não apenas dos genes. Fez-se um silêncio, e quando Maria viu a porta se aproximando, ela perguntou. O mestre poderia eliminar completamente o que me fez um ghoul do meu corpo? Eu não sei. Mas eu acho que posso. Victor falou vagamente, pois ele mesmo não tinha certeza. Ele tinha a sensação de que poderia fazer isso, mas seria algo incrivelmente perigoso. Afinal, era como se você estivesse mexendo com algo que fez de você o que você é. Maria olhou para Victor em silêncio.
Mesmo se eu pudesse apagar completamente o Ghoul dentro de você, eu não faria. Por quê? Porque é sua história. Você já foi humano, então você era um Ghoul, e agora você é um nobre vampiro. Todas essas transformações são parte de você, parte de ser conhecida como Maria. Apagar isso seria como apagar efetivamente uma parte de sua história. Mesmo com Nero, ele não apagou completamente o lado lobisomem de seu corpo porque esse lado era parte da existência central da garota. Ele não sabia as consequências que surgiriam de apagá-lo, considerando que estaria efetivamente apagando algo da existência de Nero. Tudo o que ele tinha era um instinto básico de como essa habilidade funcionava, mas era algo muito vago, e para ele entender mais, ele teria que usar mais a habilidade. Apóstrofo. Talvez eu possa treinar isso com os prisioneiros. Victor pensou consigo mesmo. Maria regalou os olhos quando ouviu o que Victor disse. Eu não sabia que você pensava tanto sobre isso. Victor mostrou um sorriso suave. É muito perigoso mexer em algo delicado assim sem saber de nada. Chegando na porta, Victor pegou uma maçaneta e disse, você não está morto. Você é um nobre vampiro que já foi um humano e um Ghoul. Os restos do que você foi permanecem em sua alma até hoje, e são esses restos que lhe dão tudo o que você tem hoje. Victor pensou na habilidade de Maria confusa ao dizer isso. Essa habilidade era algo que ela tinha desde que ela era uma caçadora, e mesmo depois de se tornar uma Ghoul e depois uma vampira, essa habilidade não foi perdida. Acabara de ser modificado por seu novo eu. A capacidade de transformar outros seres em Ghouls ainda existia dentro dela. Victor acreditava que se Maria desse seu sangue a um ser sem fazer nenhum tipo de ritual como os nobres vampiros comuns, esse ser se transformaria em um Ghoul. Aquele ser não morreria porque não suportava o sangue nocivo do vampiro. E para que meu plano funcione, eu preciso de seus poderes de Ghoul hoje. Ele deu um pequeno sorriso maldoso. Logo ele abriu a porta, e a primeira coisa que viu foram os inocentes seres sobrenaturais. Olhando para os rostos aterrorizados que eles tinham quando ele apareceu, o sorriso de Victor ficou muito demoníaco. Errado, ele sorriu como se fosse algo mais maligno que um demônio, considerando que os demônios que ele capturou estavam morrendo de medo dele. Senhoras e senhores, bem-vindos à minha humilde morada. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza